Olá, estudantes do 8º ano. Eu sou a professora Alceni e estamos aqui para uma aula de matemática. Quais são os nossos objetivos? Nós vamos compreender o conceito de área. Nós estamos falando de áreas de figuras planas, especificamente polígonos, tá? Nosso outro objetivo, calcular a área de diferentes polígonos e aplicar o cálculo dessa área na resolução dos problemas. Claro, do que adianta a gente aprender cálculo se a gente não consegue usar isso no nosso dia a dia, não é mesmo? Pensa comigo, quais as situações que nós utilizamos o cálculo de área? Se a gente pensar bem, o cálculo de área está muito ligado ao nosso dia a dia, nossa vida cotidiana, principalmente na parte de construção, medição de áreas, né? Áreas que eu digo são terrenos, casas. Então, olha lá, tamanho de cômodos de uma casa ou de um apartamento. A gente precisa calcular a área para saber até por quanto vender um imóvel. Projeto de uma casa. Eu quero construir uma casa. A primeira coisa que o pedreiro ou engenheiro vai pedir para mim é o seguinte: quantos metros quadrados você quer que a tua casa tenha? Se eu não souber falar, se eu não tiver noção de área, ele vai fazer o tamanho que ele quiser. E não é isso que a gente pretende, né? E a quantidade necessária de material, por exemplo, para azulejar uma parede, pintar uma casa, colocar piso numa sala. Vocês já pensaram, eu estou lá construindo a minha casa, aí de repente o pedreiro chega para mim e fala assim: tem que comprar o azulejo para o banheiro. Eu pergunto: quantos metros quadrados? Ele responde: 12. Muito bem, eu vou ligar para a loja de material de construção, vou comprar, chega os 12 metros. Só que na hora que o pedreiro vai colocar isso na parede, faltou, ele mediu errado, ou eu medi errado. Olha o transtorno que isso causa, eu vou ter que ligar para a loja novamente, pedir produto novamente. Então o cálculo de área é essencial e ele tem que ser preciso. E é isso que a gente vai aprender, a calcular áreas. Vamos lá? Você sabia que a origem do conceito de área está vinculado ao problema de medida de divisões de terras, tais como as dos egípcios, dos babilônios ou dos chineses na antiguidade? Pessoal, pensa comigo. Antigamente, qual era o bem mais precioso que alguém tinha? Terra. Não existia carro, não existia computador, não existia celular. A terra era a maior riqueza que um ser humano tinha, além do conhecimento, óbvio. O que acontecia? Se alguém precisava dividir terras, se eles não tinham noção de cálculo de área, de tamanho, como é que eles iam dividir, ser justos na hora da divisão? Então lá atrás, já com os egípcios, eles começaram com as primeiras fórmulas matemáticas para calcular área. Essas civilizações obtiveram fórmulas exatas ou aproximadas. Vocês sabem que a matemática foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, as fórmulas deles não eram exatamente as nossas de hoje, mas eram muito aproximadas e resolviam os problemas que eles tinham na época, né? E eles tinham esses cálculos de área para certas figuras, nem todas ainda. Vamos lá, vamos por nós primeiro praticando. Olha lá, o seu João quer pintar as 4 paredes e o teto de uma sala com as dimensões da figura a seguir. Está aqui a nossa figura. Sabendo que a lata de tinta, o galão, tem 3,6 litros dentro de cada lata. Isso permite pintar 80 metros quadrados por demão. Gente, o que é demão? É quantas vezes você pinta a parede, né? Quantas camadas. Uma demão significa que eu vou pintar a parede uma vez. 2 demãos, 2 vezes. E 3 demãos, 3 vezes. Por quê? Para que fique bem pintado, vamos dizer assim, né? Para que cubra todas as imperfeições que uma demão de tinta só não daria. Quero saber quantas latas de tinta ele terá que comprar para fazer as 3 demãos de tinta. Olha aqui comigo. É a área toda de uma casa. Essa casa tem 2 paredes laterais, ela tem um teto e um piso. Será que eu vou precisar pintar o piso? Não, né? Eu vou ter que pintar as 4 paredes e o teto. Olha aqui, tem que prestar atenção nessas... A prof vai dar um spoiler aqui, tem que prestar atenção nessas medidas. Veja aqui, ó, o teto mede 5 por 8. Prof, da onde você está tirando essa medida? Daqui, ó, 5 metros por 8. As 2 paredes têm 8 por 4. Quais paredes? Essa da frente e a lá do fundo. 8 metros por 4 de altura. E 2 paredes medindo 5 por 4. Essa e a lateral. Eu deixo um tempo para vocês e nós já voltamos com a solução.
E aí, conseguiram resolver esse exercício? Ele não é difícil, né, pessoal? Vamos lá, por partes, então. O teto, se mede 5 por 8, basta a gente multiplicar. 5 vezes 8, 40 metros quadrados. E as paredes? Bom, lembrem, nós temos duas paredes assim e duas paredes laterais. Na verdade, nós temos 4 paredes. Duas delas, cada casal ou par de paredes com as mesmas medidas. Então, um casal de paredes, 2 vezes 5 vezes 4, dá 40. Na verdade, dá 20, mas como eu estou multiplicando por 2, 40. A outra, 8 vezes 4, vou multiplicar por 2, porque são duas paredes, 64 metros quadrados. Se eu fizer o total, o somatório de tudo isso aqui, 40 mais 40 mais 64, eu vou obter 144 metros quadrados. Essa é a quantidade de paredes que eu tenho para pintar. Mas presta atenção, o seu João não vai pintar a porta e nem a janela. Olha aqui, eu tenho espaço, uma janela aqui e uma porta aqui. Como é que eu faço então? Eu compro tinta para pintar tudo isso aqui? Não, né? Olha lá, eu vou ter que calcular a área ocupada pela janela e a porta e aí vou subtrair. Não esquece disso, senão tua conta vai estar errada e você vai comprar tinta mais do que precisa. Vamos lá. Uma das janelas, ou a única janela que a gente tem, mede 3 por 1. 3 vezes 1, 3 metros quadrados. E a porta mede 1,5 metro vezes 2. Fazendo a conta, 3 metros quadrados. E agora, o que eu faço? Somo essa metragem e subtraio do total que eu já tinha encontrado. Bom, como nós tínhamos encontrado um total de 144 metros quadrados, a janela e a porta, que nós não vamos pintar, a metragem é 6 metros quadrados, o seu João tem que pensar o seguinte, ele tem que pegar 144 metros, subtrair dos 6 metros que equivalem à porta e à janela, ele vai ter um total de 138 metros quadrados para pintar. Terminou o problema? Não. O que eu queria saber, gente? Eu queria saber quanta tinta ele quer comprar. E o problema também falou para mim que eu quero dar 3 demões de tinta, 3 demãos de tinta, né? Basta eu multiplicar, então, a área que eu preciso pintar vezes 3, vou encontrar 414 metros quadrados. Cada lata rende 80 metros quadrados, isso o exercício também falou para mim. Agora é fácil, basta eu dividir 440 por 80, eu vou encontrar 5,175 latas. Vocês sabem que a lata não é vendida em pedaços picados, né? A lata é vendida com 3,6 litros dentro de cada um. Se eu comprar 5 latas, vai faltar tinta. Então eu vou precisar comprar 6 latas. Vai sobrar um pouquinho, quando precisar algum retoque, eu tenho tinta para ela. Vamos para um praticando número 2? Essa aqui é uma questão da UBMEP, ela exige mais raciocínio da gente, né? Vamos lá? A figura abaixo é formada por 2 quadrados de lado 6 centímetros. Os quadrados estão aqui em cor de rosa. E 2 triângulos, os que estão aqui na cor verde. Se M é o ponto médio de AB, qual é a área total da figura? Atenção aqui, gente. M é o ponto médio do segmento AB, não o ponto médio do segmento inteiro aqui. A única coisa que vocês têm que prestar atenção é nesse dado, ó. Se M é o ponto médio de AB, qual é a área total da figura? A gente já volta com a solução.
Muito bem. Conseguiram resolver esse exercício? Então vamos de novo para o que ele estava nos perguntando. A figura abaixo é formada por dois quadrados. Então aqui, de lado 6 centímetros. Lado de quem, pessoal? Do quadrado, né? Se é um quadrado, as 4 medidas são iguais. E dois triângulos, que eu não tenho a princípio medida nenhuma. Mas ele fala para mim que M é o ponto médio entre A e B. E vejam que a distância A e B é a distância de um dos lados do quadrado. Então, como é que eu vou fazer? Se aqui vale 6 centímetros, aqui também, e ele fala para mim que M é a distância média entre A e B, gente, se A e B vale 6, o ponto médio vai ser 3, né? Então, olha aqui, eu vou ficar com 3 centímetros aqui, 6 centímetros aqui, que é igual ao lado do meu quadrado, mais 6 centímetros aqui, e aqui também vai valer 3 centímetros. É só questão de olhar para a figura e analisar os dados e conseguir encaixar as medidas, tranquilo? Bom, como o quadrado então possui 6 centímetros de lado, a área de um quadrado nós sabemos que é lado vezes lado. Se o lado é 6, 6 vezes 6, 36, 36 centímetros quadrados é a área o quê? De cada um dos quadrados, ok? Nós temos 2. Lembrem, 6 vezes 6 é o mesmo também que 6 ao quadrado. Tá bom. E agora? Como é que eu vou calcular a área do triângulo? Vocês lembram? A área do triângulo tem uma fórmula, que é base vezes altura dividido por 2. Mas também, pessoal, a gente pode pensar o seguinte, a área do triângulo é a metade da área de um retângulo ou de um quadrado. Simplesmente, se eu divido o quadrado ao meio, eu formo 2 triângulos. Por isso que a área do triângulo é dita como metade da área do quadrado ou do retângulo. Muito bem. Eu sei a área do quadrado, eu já calculei, 36 metros quadrados, né? E agora, então, como que eu vou fazer o cálculo da área do triângulo? Tranquilo, né, gente? Se a área do quadrado é 36 metros quadrados, a área do triângulo vai ser o quê? 6 vezes 3 dividido por 2. Ou seja, 6 vezes 3, 18. 18 divididos por 2 vai dar 9 centímetros cada um. Então, a área total calculada desse exercício vai ser o seguinte. 2 vezes 36, porque eu tenho 2 quadrados. E 2 vezes 9, porque eu tenho 2 triângulos. Isso vai me dar o total de 72 mais 18, que vai fechar 90 centímetros quadrados. Percebam que as medidas lineares são dadas em centímetro. Sempre que eu calculo área, eu tenho uma resposta ao quadrado. Pode ser centímetro ao quadrado. Naquele primeiro exercício que nós fizemos era metro ao quadrado, né? Conforme a unidade linear, eu tenho a resposta ao quadrado. Mais um praticando. Vamos ver como é que é esse aqui? Se a área de um retângulo vale 25 centímetros quadrados e sua altura mede 10 centímetros, qual é a medida da sua largura? Eu quero essa medida aqui. Eu já volto com a solução.
Então, voltamos com a resolução do nosso exercício. O que eu queria saber? Se a área de um retângulo vale 25 centímetros e sua altura mede 10, qual é a medida da sua largura? Não esqueçam, largura é esse pedaço aqui, né? Vamos lá, aqui é tranquilo, gente. Como eu sei que a área de um retângulo é calculada pela fórmula matemática base vezes altura, vocês vão dizer assim, ah, professora, mas nós não temos a base. Não, pois é exatamente isso que a gente quer descobrir. Basta eu colocar o seguinte, a área, veja que ele me dá o valor da área. Então eu só coloco 25 igual a x vezes 10. Lembra? X é aquela letra que eu coloco sempre que eu tenho uma incógnita, um número, uma medida que eu não sei. Eu posso chamar de x, y, z, eu escolho a letra, mas enfim, o que ela me representa é a minha incógnita, o que eu preciso descobrir. Então 25 igual o que eu preciso descobrir, que é a minha largura, vezes 10. Fazendo a conta, pessoal, deixando o x para o lado esquerdo, eu vou fazer o quê? X igual a 25, 10 que estava multiplicando passa dividindo. Então, vou ficar aqui x, a largura, é igual a 25 divididos por 10. Fazendo essa conta, eu encontro que x, a largura desse retângulo, é de 2,5 centímetros. Por que centímetros? Porque se eu tenho a área em centímetros quadrados, o comprimento linear, a largura, também tem que ser em centímetros. Tranquilo? O que vimos na aula de hoje? Na aula de hoje nós aprendemos a área de medidas de uma superfície e o quanto é importante a gente saber calcular medidas de área para evitar erros na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima.